Então, bora começar mais uma decoração e montagem de bolo, tá bom? Então, a gente vai fazer um bento cake, que é o bolo pequenininho de 500 gramas. Então, para começar, gente, eu fiz a minha massa, deixei ela esfriar e agora a gente vai fazer a montagem na forma. Estou utilizando a forma de 10 centímetros de diâmetro por 10 de altura, que é bem pequenininha mesmo. O meu bento cake, para dar 500 gramas, ele tem 3 discos de massa, tá bom? Vai dar ali mais ou menos umas 200 gramas de massa, 190, por aí mais ou menos. Eu corto essa quantidade em 3 discos. E vou fazendo 2 camadas de recheio. Então, a gente vai intercalar aqui, bem simples. Começa massa, recheio, massa, recheio. E sempre molhando as massas, né? A quantidade de líquido que eu coloco em cada fatia de massa é mais ou menos ali umas 20 graminhas de líquido, né? Sempre tô pesando. E eu gosto de fazer a barra de contenção para todos os bolos, tá bom? Principalmente quando a gente vai fazer um recheio mais molinho, tá bom? Nesse caso é brigadeiro, aí não tem tanta necessidade assim. Mas se fosse tipo um doce de leite cremoso, algo do tipo, aí eu gosto sim de sempre fazer a barra de contenção com um chantininho bem duro. Então, como ele é um bolo pequenininho, rapidinho a gente faz a montagem dele. Fazer só um bolo, só assim, às vezes você tem que ver se compensa, tá bom? Toda vez que eu faço o bento, eu sempre gosto de fazer alguma coisa a mais, tipo pudim, como eu tenho os doces da pronta entrega. Se fosse só para fazer o bento, assar uma fornada inteira para colocar um bento, às vezes acaba não compensando. Então é bem interessante você olhar esse lado também, para ver se vale a pena, né, você colocar no cardápio ou não, tá bom? Porque às vezes a gente tem encomenda do bento cake num dia perdido da semana. Então é interessante você calcular certinho. Mas aqui, como eu falei pra vocês, eu sempre coloco o bento mais alguma coisa. Não faço somente ele, às vezes eu faço mais massa para poder fazer bolo no pote e tudo mais, tá bom? Sempre faço dessa forma. Então, como eu falei pra vocês, vou sempre intercalando. Essa camada aqui é de chocolate, o meu bolo ele todinho de chocolate, massa, cliente escolheu de chocolate, recheio de chocolate. Aí, quando você for molhar, você tem que tomar um pouquinho de cuidado para você não deixar essa calda muito doce, tá bom? Porque em si o bolo de chocolate já é um pouco mais doce, tá bom? Se você exagera um pouco na quantidade de açúcar da calda, aí fica mais forte. Lembrando que eu utilizo para os nossos bolos a calda de leite condensado, tá bom? Que nada mais é que leite condensado e água, tá bom? Eu sempre gosto de usar uma água bem geladinha e filtrada. Então, já estamos indo para nossa última camada, que vai ser a nossa massinha. Molha ela bem, tá vendo? Não ultrapassa, para esse bolinho pequenininho, não ultrapassa mais que 20 graminhas de líquido não, porque senão fica muito, muito líquido, tá bom? Perigoso seu bolinho não aguentar ficar em pé, tá? Assim ele já fica molhado o suficiente e fica perfeito. Agora a gente vai deixar ele na geladeira, mesmo esquema que os bolos grandes. Só que aqui o bento, como ele é pequenininho, se você deixar menos horas, ele funciona também. Se deixar umas 5, 6 horinhas, ele vai ficar firme, forte, perfeito, tá bom? Mas às vezes eu deixo até um pouco mais, sem problema nenhum. Agora a gente vai fazer a decoração dele. E a decoração, a cliente me pediu com o tema raiva. Ela queria um vermelho bem vibrante, bem tenso. Porém, como eu sempre falo aqui nos vídeos, as cores preta e vermelho é muito difícil a gente chegar num tom forte usando pouco corante. Então, às vezes, dependendo do modelinho do bolo, da onde que vai ser a decoração, se é com bico, se é nele todo, o que eu faço? Eu utilizo o pó para decoração junto com álcool de cereal, porque assim o tom chega mais rápido, tá bom? Então, eu vou fazer um fundo ali vermelho, porém não vou deixar não vou usar muito corante, vai ficar meio que rosa, tá? Porque, como eu falei pra vocês, eu vou vir fazendo essa misturinha com o pó e o álcool de cereal. Vou bater o chantilly, não precisa ser muito, porque o nosso bolo é bem pequenininho, tá bom? Então, ele acaba não consumindo tanto chantilly assim, que nem os bolos maior. E, gente, todos os bolinhos bento dá muito trabalho de fazer, porque a gente acha que, é pequenininho, vai ser simples. Mas por ele ser pequenininho, nossa, é tudo muito trabalhoso. Tem que prender bem na cake board. Se você for fazer desenho em cima, é menor o tamanho, então você vai sofrer para deixar eles bem pequenininho, a letra pequenininha. Então, assim, você olha o bolo pequenininho, ele dá muito mais trabalho que um bolo de 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos, tá bom? Então, tem que levar em consideração isso também.
Principalmente na hora de precificar, porque que nem, ó, um bolo com topo tem o valor do topo. O bolo com a escrita, dependendo se for uma escrita simples, ok, você escreve ali parabéns. Agora, se o cliente quer desenho embaixo, desenho em cima, não dá para cobrar o mesmo preço, entendeu? Você tem que ver ali qual a dificuldade, qual o trabalho, porque às vezes você pega um bolinho desse, você passa 2 horas decorando ele, sendo que um bolo grande, de 1 quilo, 2 quilos, você decora em meia horinha, entendeu? Aí tem que ver se acaba compensando. Como eu falei para vocês, a misturinha de álcool de cereal mais o pó para decoração, tá bom? O álcool de cereal não tem uma marca específica, tá bom? O pó também não. Sendo para decoração, aqui eu tava usando da Fábio, porque era o que eu tinha, e eu vou colocar tudo na bombinha. Vai borrifar. Então, a gente fez o que aqui? Só passamos chantilly no bolo todo, com um tom de rosa, vermelho, né? Mas não ficou meio que rosa. E agora a gente vai vir borrifando essa misturinha, porque a tonalidade ela vai mudar na hora. Quando a gente borrifa o pó, fica um vermelho bem vibrante, o vermelho raiva mesmo. Então era esse jeitinho que eu queria, tá bom? Você pode decorar ele com pó para decoração, depois vir fazendo um bico de confeitar, algo do tipo que é bem interessante. Ou você pode já fazer o trabalho com bico, depois vir borrifando nele todo, tá bom? Fica bem legal também. A parte de limpar, como a gente está usando pó para decoração junto com o álcool, é interessante você deixar sempre por último para limpar. Que nem tipo, a gente passou a espátula com o chantilly, melou toda a cakeboard pequenininha, né? Então você não vai limpar. Primeiro você borrifa o álcool de cereal com pó, porque vai ser muito menos trabalhoso. Você vai sair mais fácil. Pega um paninho molhado que ele vai sair. Agora, se você tivesse limpado tudo ali, dá um trabalho maior, gente. Porque ele gruda na cakeboard, gruda no prato, gruda na bancada, tá bom? Então dá um pouco mais de trabalho. Se fosse com glitter, aí sim, teria que estar tudo limpinho pra gente reaproveitar esse glitter que cai na bancada, cai na cakeboard, tá bom? E agora a gente vai fazer a aplicação do topo. Esse modelinho de topo foi eu mesmo quem fiz, tá bom? Já vou mostrar pra vocês. É a aplicação bem rapidinha. E se você chegou até aqui, tá gostando dos vídeos, tá bom? A gente tá soltando vídeo pra vocês toda semana. Já curte, comenta, compartilha esse vídeo com alguém, se inscreve no canal, tá bom? Mas então vamos lá voltar pro vídeo. Como eu falei pra vocês, o bolo é pequenininho, então o trabalho é muito maior, principalmente pra gente aplicar no topo. Aí eu tenho uma pinça aqui que ela tem a ponta bem fininha, que eu utilizo mesmo somente pra fazer a aplicação de topo. Às vezes eu quero colocar uma pérola, aí eu utilizo sempre ela. Topo aplicado, eu já vou mostrar pra vocês como esse bolinho ficou finalizado. Vou chegar a câmera um pouquinho mais perto, gente. E se vocês gostaram, já sabem, né, gente? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, como eu já falei pra vocês. Vamos ver esse bolo. Um beijão e até a próxima!